Pai do Senhor, meus irmãos, quero aproveitar que vocês estão em pé, pedir que abram a Bíblia comigo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24. Mateus, o capítulo de número 24. Glória ao Senhor. Nós vamos ler versículos 42 ao 44. Aqueles que trouxeram Bíblia, pode usar a sua versão, mas, se preferir, pode ler também ali no telão. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Assente-se, por gentileza. Quero, antes de falar aos irmãos a respeito da palavra que o Senhor colocou no meu coração, agradecer a Deus pelo privilégio de poder uma vez mais falar a respeito de sua palavra. O Senhor seja louvado de uma maneira grande e extraordinária, porque Ele merece e a Ele pertence toda a honra e também toda a glória. Eu louvo ao Senhor porque mais um dia nos sustentou Deus com as suas misericórdias. O Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é zeloso. O Senhor é extraordinário. Está além da compreensão do ser mais inteligente que possa permear a terra ou os céus. Ainda assim, se faz compreensível ao seu povo no que diz respeito ao plano de salvação. A Bíblia é maravilhosa e de maneira inteligente e superior aos maiores intelectuais desta terra, vem ao nosso encontro e desde o início nos explica, nos mostra, nos revela o grandioso plano de salvação. E ela é completa, ela supre todas as necessidades do que diz respeito a este tema: salvação. Você não precisa procurar em outro lugar, você não precisa buscar em qualquer outro lugar que não seja aqui, na Bíblia Sagrada, alguma referência, alguma linha de pensamento, algum tipo de interpretação, alguma revelação, alguma verdade que seja suficiente para a tua salvação, porque aqui está todo o conteúdo necessário para isto. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor seja louvado porque Ele nos deu a sua palavra. Glória a Deus. Eu venho pensando nestes últimos dias a respeito exatamente dos dias em que estamos vivendo. Por esses dias, não muitos dias atrás, inclusive acho que foi antes de ontem, né? Ou se não uns 2, 3 dias atrás, nós tivemos mais um noticiário de um terremoto na Colômbia. Mas na verdade não foi só na Colômbia. Quando nós vamos pesquisar, ele aconteceu em vários outros lugares na mesma data.
claro que com força diferente. Mas aí eu fui pesquisar e fiquei surpreendido, porque nos últimos meses aconteceram inúmeros terremotos. Claro que os mais famosos destes, para nós foi o da Venezuela e esse agora da Colômbia. Mas nos mesmos dias houveram outros, em outros lugares. Mas isso assusta algumas pessoas, deixa algumas pessoas desesperadas. E claro, para aqueles que vivem no contexto de perdas deste terremoto, é natural viver um momento de tensão, medo, pavor, desespero, diante das inúmeras perdas, tanto de bens materiais como de entes queridos. Mas o fato é que nós, quando ouvimos essa notícia, também ficamos apavorados. Quando eu digo nós, é no sentido da humanidade, do homem, da mulher, todos os lugares. Onde se ouviu o noticiário, deu medo, mesmo diante de outras notícias, como o da Copa, por exemplo, que estavam acontecendo nos mesmos dias. Ainda assim, as pessoas, ao ouvir o tema terremoto, ficam apavoradas. Mas eu observo que os irmãos e irmãs que conhecem Bíblia, as famílias que conhecem Bíblia, têm uma tendência a ficarem ainda com mais medo. E não deveria ser assim. Mas esses terremotos frequentes estão apontando algo glorioso que está para acontecer. Mas não só os terremotos. Quando nós olhamos os sinais dos tempos, nós não conseguimos pensar outra coisa senão a que estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Os últimos tempos, em nossa geração, será? Vocês viram um memezinho que anda rolando aí na internet? Será? Será que estamos de fato vivendo os últimos tempos? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que os apóstolos viviam e pregavam como se estivessem vivendo os últimos dias sobre a face da terra. E por esse motivo, alguns leitores da Bíblia pensam que o Senhor tarda, que o Senhor demora. Se o apóstolo Paulo disse, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, o texto aos Tessalonicenses nos mostra que Paulo tinha uma esperança de que, em seus dias, Jesus voltaria. Mas não só isso, quando você observa os textos dos evangelhos, as datas em que possivelmente foram escritos, você vai observar que demorou. Não foi imediatamente após a morte e ressurreição de Cristo que começaram a escrever os evangelhos. Mas qual o motivo desta demora? Por que passaram-se anos para que se escrevessem os evangelhos? E a explicação mais plausível para esta informação é que eles tinham uma esperança. Jesus já está voltando. Jesus está vindo. Jesus, ele prometeu que virá nos buscar. Essa era a esperança muito viva dentro dos apóstolos, dos discípulos que faziam parte daquele contexto de quase 500 pessoas que o ouviram e viram pessoalmente ressuscitado e deram testemunho de que, de fato, ele ressuscitou.
Estes pregavam dia e noite com uma esperança muito viva. Jesus está voltando para nos levar para Ele. Mas conforme foram envelhecendo, foram observando que isto não acontecia. A idade foi chegando, o cansaço foi batendo, e com isto uma preocupação. Quem falará à próxima geração acerca dos feitos, das obras que Jesus fez enquanto esteve entre nós? E que Ele morreu e também ressuscitou. O quanto Ele falou sobre salvação, plano de Deus, reino de Deus. Quem vai falar? Na preocupação, mas não só isso, é claro, mas principalmente na inspiração do Espírito do Senhor, eles começam a escrever, para que esta história, esta narrativa, daquilo que viveram e sentiram, inclusive a flor da pele, nos mais altos níveis de emoção, porque eles estavam com Ele, quando Ele multiplicou pães e peixe. Eles estavam com Ele, quando Ele ressuscitou a Lázaro. Eles estavam com Ele, quando Ele ressuscitou uma menina. Eles estavam com Ele, quando Ele transformou a água em vinho. Eles estavam com Ele, quando Ele disse: acalma-te, mar, cessa, vento. Eles estavam com Ele, quando um endemoniado que nem as correntes o podiam segurar, o libertou, e livre, liberto, são, curado, com a vida saudável, a mente saudável, retornou ao seu lar para dar testemunho do que lhe aconteceu. Eles estavam com Ele, quando Ele foi pregado em uma cruz, e disse: está consumado. Eles estavam com Ele, quando Ele expirou naquela cruz. Quando as famílias começaram a retornar para os seus lares, com aquela esperança que outrora estava viva e a flor da pele, por um momento, por um tempo, por um espaço, lá embaixo, cabisbaixo, tristes, voltando para casa, como que saindo de fato de luto. Eles estavam com Ele, quando Ele aparece pelo caminho e fala a 2 destes discípulos, e eles não entendem, não conseguem ver, não conseguem compreender que estava com Ele o Cristo ressuscitado. Mas quando Ele parte o pão, o coração já estava queimando, mas quando eles partem o pão, eles percebem: tem algo que eu já vi aí. Tem algo que eu já vivi aí. Eu já senti isto antes. Esse fogo que queima aqui, eu já senti antes. Quando eles voltam para dizer que tinham encontrado o Cristo, ainda curiosos e preocupados, sem tanta certeza, estão reunidos. As mulheres chegam, dão a notícia: Ele ressuscitou. O Tomézão olha e diz: eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu for naquele culto de quarta-feira e eu vir com os meus próprios olhos os irmãos sendo curados. Eu acredito em cura. Tomé era mais ou menos assim. E de repente, eles estão de portas fechadas, ainda com temor e tremor diante das ameaças de perseguição e de morte, a respeito daqueles que seguiam ao Cristo, aquele que, segundo eles, se dizia ser o Cristo. E quando, de repente, atravessa a parede, e diante de seus olhos aparece o meigo, Nazareno,
ressuscitado. Olha bem nos olhos de Tomé, como que dizendo, não tem problema não. Tua incredulidade vai ser curada agora. Veja. Ah não, toque. Toque. Aqui é o Senhor ressuscitado. Emoções à flor da pele. Coração e alma fervendo como nunca. E antes de ser assunto aos céus, ele dá a notícia mais uma vez: eu vou voltar. Preguem este evangelho por onde passarem, porque eu voltarei. Ele vai. Quando ele sobe, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nos mostra que ele vai. A nuvem o esconde, o oculta dos olhos daqueles discípulos. E quando ele está subindo, eles ficam olhando, com aquele olhinho cheio de esperança, como que pensando, principalmente João, principalmente Pedro e principalmente Tiago, vai ser como aquela outra vez. Vai ser como naquela experiência. Vai ser como naquele dia que nós quisemos armar tendas para ele. E o anjo aparece para ele e diz: não vai ser assim. Por que estáis olhando para o céu? Da mesma forma que o viste subir, ele descerá, ele voltará. Ele vai, mas essa esperança fica muito viva no meio destes discípulos. Mas vai acontecendo o natural, vão morrendo, alguns de morte, a maioria de morte prematura, assassinados, porque eram ladrões? Não, porque seguiam ao Mestre. Porque diziam-se ser discípulos, seguidores do Cristo que morreu e ressuscitou. Mas outros iam morrendo de morte natural, e outros que permaneciam iam dizendo: temos que registrar, temos que escrever, temos que manter esta informação viva. E um dos relatos que fica registrado é o de Mateus, capítulo de número 24, o sermão profético. Neste sermão, ele fala acerca de verdades, trouxe informações preciosas que confirmam relatos de Daniel, relatos de Ezequiel, alguns salmos e também outros profetas confirmam aquela esperança que já existia entre os homens israelitas, entre a nação hebreia, a descendência de Abraão, os conhecidos posteriormente como judeus. A esperança dentro deles é que um dia um Messias se manifestaria para salvar. Só não compreenderam que era este Jesus que estava falando entre eles. E Mateus escreve esta narrativa, falando sobre os últimos dias, os últimos tempos. Há uma divisão neste capítulo, e a primeira delas é sobre os sinais que precedem a vinda de Cristo, que anunciam, como a figueira anunciava que estava próximo o verão, estes sinais anunciam que está próxima a vinda do Filho do Homem, de Jesus, o nosso Senhor. E depois fala sobre um período de grande tribulação, e então a volta eminente do Messias em glória. E exatamente neste contexto é que está os versos que ora lemos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, a hora que há de vir o vosso Senhor. Nós olhamos para este tema
E há pelo menos 3 textos que apoiam o que quero falar-lhes aqui. O primeiro deles, o que ora fiz menção, segundo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 13 a seguir. Depois também 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5, então Apocalipse, capítulo de número 22, versos 12 a 20. A igreja precisa compreender que os acontecimentos dos últimos tempos devem produzir em nós, primeiro, vigilância. Segundo, santidade. Terceiro, perseverança. E quarto, e jamais menos importante, esperança. Nós, quando ouvimos acerca do livro do Apocalipse, não devemos ficar assustados. Quando eu era criança, eu me lembro que diziam: ler a Bíblia deixa louco. Apocalipse, então, não leia, não chegue nem perto, vai pirar a cabeça. E eu me lembro de uma estação criada pelo professor Dr. Gelson André Colli, chamado Apocalipse. Bicho de 7 cabeças, melhor dizendo, Apocalipse, bicho de 7 cabeças. Porque quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos textos, vamos usar uma expressão, alucinantes. Besta, bicho, cabeças, mulher, dragão e tantos outros ais que narra-nos, como por exemplo as taças do livro do Apocalipse. Tanta tragédia, tanta morte, tanto prejuízo. E há quem pense, o livro do Apocalipse é um livro de dar medo, é um livro de terror. Não, o livro do Apocalipse é um cântico. É um cântico. O livro do Apocalipse é o anúncio de uma vitória que está por vir. Morte no Apocalipse, segunda morte no Apocalipse, inferno no Apocalipse, lago de fogo que arde com enxofre no Apocalipse, dragão, besta, falso profeta. Tudo isto não é para mim, não é para você, não é para a igreja do Senhor. Para nós, o livro do Apocalipse diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Assentar-se-á no trono, assentar-se-á no trono, à direita, à destra do Mestre. Será a coluna do templo do meu Deus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem vence, o cordeiro que foi morto, vence, é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem vence, a igreja que é perseguida, a igreja que é maltratada, os mártires da história, eles, ainda que pareça que morreram e que perderam a guerra, um dia ressuscitarão em glória. E o livro do Apocalipse diz que para estes está reservado a vida eterna. Apocalipse para a igreja é consolo. O apóstolo, quando escreve e recebe esta informação por meio do anjo, mas é esta revelação do próprio Cristo. Ele escreve, e quando escreve às igrejas, ele está dizendo: fiquem consolados. O apóstolo Paulo inclusive diz: consolai-vos uns aos outros. Com o quê? Com esta informação, que um dia os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis, depois nós, os que permanecermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e todos nós iremos ao encontro do noivo nos ares. Não precederemos os que dormem, mas com eles iremos nos encontrar com o Mestre nos ares.
O livro do Apocalipse registra vitória para a igreja, bênção para a igreja, consolo para a igreja, ânimo para a igreja, esperança para a igreja. Não é um livro para assustar ninguém, é para ler Apocalipse e ficar feliz, sorrir, se alegrar, porque em breve, muito em breve, não tardará, mas virá o nosso Senhor. Vigilância, santidade, perseverança e esperança, e não medo. Vigilância, perseverança, santidade, esperança e não medo. Os últimos tempos já estão diante de nós. Paulo escreve a Timóteo, e na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 1 a 5, se quiser colocar lá no telão, lá está escrito: mas você precisa saber disto: dos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão, escute, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, a eficácia dela. Fique longe também destes. Estamos vivendo os últimos dias. Será? Será que a narrativa do apóstolo Paulo a Timóteo, assegurando em seu ministério, dizendo: fique tranquilo, Timóteo, a coisa pode piorar. Tudo isso que você está vendo, todas as tuas preocupações com estes irmãos e irmãs que não andam muito firme, com este povo, esta população que anda tão de maneira desenfreada, entregue à idolatria, aos vícios, à prostituição, à pornografia e tantas outras coisas. Timóteo, fique tranquilo, a tendência é piorar. Tem gente pior por aí, Timóteo, mas mantenha-se firme, fiel, e digo mais: saia de perto destes. Não ande com quem é assim. Irmão, você está dizendo que eu não devo então andar com ímpios, falar com ímpios, estar com ímpios? É claro que não. O que o texto está dizendo é: não deixe que estas influências tomem a tua vida, tome o teu coração. Antes, sejam vocês influenciadores desta geração. Não se deixe levar por esse tipo de gente. E este tipo de gente será que vemos em nossos dias? Será? Será que temos arrogantes em nossos dias? Gente que blasfema, gente que é orgulhoso. E para quem não sabe, o orgulho é o maior pecado do reino, porque o orgulho fez de anjos demônios, e de homem servo de Deus para viver uma vida eterna, um homem caído. O orgulho afasta o homem de Deus, porque ser orgulhoso não é bater no peito e dizer: o meu é carrão, é melhor do que o carro do fulano, ciclano. Isso não é orgulho.
Orgulho é dizer, eu posso sozinho, eu consigo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu não preciso de salvação, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu cuido da minha família, eu sou trabalhador, está tudo certo. Orgulho. Você precisa de Deus mais do que o ar que você respira. Você precisa de Deus mais do que a água que você bebe, mais do que o alimento diário e sua porção necessária para a tua vida. Deus é necessário para a sua igreja, para o seu povo, para esta humanidade. Jamais dê as costas para Ele, porque Ele nunca lhe abandonará, Ele nunca lhe deixará, Ele nunca lhe deixará falando sozinho. Todas as vezes que você clamar, todas as vezes que você orar, todas as vezes que você buscar, todas as vezes que você pedir, todas as vezes que você olhar para os céus, na esperança de que os céus hão de lhe atender, Deus estenderá suas mãos. Aliás, as mãos do Senhor não estão encolhidas, as mãos do Senhor estão estendidas. E quando diz que as mãos do Senhor estão estendidas, é porque Ele não nega a bênção, não nega a vitória, não nega a saída, não nega zelo, não nega cuidado. Não! Se você se deleitar em Deus, Deus é suficientemente poderoso para suprir todas e quaisquer necessidade que você venha a ter. Guarde viva em seu coração esta esperança. Tem gente orgulhosa por aí, tem gente egoísta por aí, tem gente desobediente a pais e mães por aí. O ímpio está por aí negando a verdade, negando a palavra, olhando para a Bíblia e dizendo, não é a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus, não é plenamente inspirada por Deus, é em partes inspirada, em partes escrita por homem. O ímpio está negando isto, está negando esta verdade. Mas eu quero lhe afirmar, eu quero deixar bem claro aqui, esta não é a palavra plena, somente inspirada em partes. Esta não é a palavra que contém a palavra de Deus, não. Esta Bíblia é plenamente inspirada por Deus, é a palavra de Deus, é o manual para a vida cristã, é a fonte inesgotável de água que sacia a sede, mas não só sacia a sede, faz você jorrar. Aleluia! Esta palavra é que te mantém em pé, é que renova em você a esperança, é que renova em você a vida eterna, é que renova em você a presença do Espírito Santo. Parou de ler, parou de estudar, parou de buscar, parou de clamar, deixou de perseverar, deixou de se santificar, deixou de vigiar, está dormindo, sonolento, sonolenta. Acorda, desperta tu que dormes. Onde quer que chegar o som deste microfone, onde quer que chegar esta palavra que agora estou pregando, desperta tu que dormes. Desperto como pregador, estando vigiando, estando em santificação, perseverando
e com a esperança viva de que em breve Cristo voltará. Aliás, Ele não vem para qualquer um. Ele não vem para qualquer pessoa. Ele não vem para o que Timóteo diz, aqueles que têm aparência, forma de piedade, piedoso, até carrega a Bíblia, parece como um de nós, anda como um de nós, se veste como um de nós, fala como um de nós, mas nega a eficácia, porque é hipócrita, não anda em verdade, não é verdadeiramente piedoso, não é verdadeiramente temente a Deus e a sua palavra, não é verdadeiramente alguém que vigia, alguém que se guarda, é alguém que até está aqui, entra culto e sai culto, mas a verdade nele não habita. A verdade nele não opera, a mentira é que toma conta, a mentira é que toma lugar, a mentira é que abraça. Deixa-me lhe dizer, mentira não é essa coisinha para ficar brincando, não. O pai da mentira é Satanás, esse tipo de crente, sobre qual Paulo fala a Timóteo, que tem uma falsa piedade, é quem anda em mentira, pratica mentira, fala mentira, vive uma mentira. Você precisa deixar a mentira, abandonar a mentira, largar a mentira, para que então a esperança dentro de você seja renovada. Porque quem vive na mentira, sabe como vive, pastor? Preciso conquistar algumas coisas aí, alcançar algumas metas, alguns objetivos. Amanhã é um dia de trabalho, tenho metas. Amanhã provavelmente eu vou até às 22 horas. Tem culto, mas eu preciso trabalhar muito. Tem muita coisa para conquistar, muita coisa para alcançar. Eu preciso ainda, esse final de semana, não dá, pastor, esse final de semana, prioridade, eu tenho outras prioridades, o senhor precisa entender isso, pastor, e é desculpa daqui, desculpa dali. Pare de viver uma mentira. Pregador, você está dizendo que eu não devo ter metas? Não. Você está dizendo que eu não devo ter objetivos? Não. Você está dizendo que eu não devo sonhar com as coisas do aqui e do agora? Não. Eu estou dizendo que o seu dia não deve ser inteiramente ocupado com as coisas do aqui e do agora. Você precisa priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Eu e você precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Aconteceu, e Atos dos Apóstolos nos registra isto. Meu Deus, eu queria pregar até a meia-noite hoje. Eu sinto a inspiração de Deus aqui. Aleluia. Atos dos Apóstolos registra algo assim. O pastor Pedro junta-se com os apóstolos e diz: precisamos levantar fundos aí, arrecadar, tem muita gente para assistir, está difícil, não tem fundo suficiente para assistir tanta gente, e há tanta necessidade. Eram dias de miséria. Se você não sabe, tinha gente que trabalhava um dia todo, para no fim do dia dividir o alimento com os seus familiares. Os dias dos apóstolos, após a morte e a ressurreição de Cristo, a opressão por parte do Império Romano, até que em 70, próximo a 70 depois de Cristo, até o templo é derrubado, cumprimento de profecia. Mas a miséria é tão grande, os judeus são espalhados, são expulsos de sua pátria, para ter que morar em outros lugares. A miséria está instalada.
E o apóstolo está preocupado, temos que assistir tanta... e todo mundo doando. Pois é, Jesus vai voltar, eu vou me desfazer disso, eu vou me desfazer daquilo, eu não preciso disso aqui, é muita coisa, vou dividir. E vendem tudo que tem, levam e depositam aos pés dos apóstolos. Mas chega 2 serizinhos, um vai primeiro e o outro depois. Um chega, lança aos pés dos apóstolos, tudo, vendi, está tudo aqui. Começo do ano, é o pastor chegando para você e dizendo: meu filho, preciso de você no departamento A, B, X, D, Y, Z. Preciso de você no evangelismo lá no domingo, lá no evento, lá. Eu preciso de você no culto no lar, na tua família. Eu preciso que você faça algo, se movimente lá. Pois é, pastor, não vai dar, esse ano eu vou estudar. Pois é, pastor, esse ano não vai dar, esse ano eu vou trabalhar dobrado. Pois é, pastor, esse ano vai... E são milhares de desculpas. Irmão, irmã, ouça-me bem, para não sair dizendo que o pregador falou A, B, C, porque você não compreendeu direito. Ouça-me bem, estou falando desculpas. É claro que tem gente que de fato vai estudar, que de fato tem outros projetos, que precisa dar prioridade no momento. Por exemplo, alguém vai estudar dia de semana, trabalha de dia, estuda à noite, não dá para contar com ele. Pastor, pois é, estou estudando esse ano, não vai dar, porque daí eu não vou conseguir assistir o grupo, o departamento, da maneira que deveria. Mas a verdade é que são tantas desculpas. Porque às vezes a gente olha o homem de Deus. Vou parar de dar exemplo, pastor, senão vai dizer que é perseguição daqui a pouco. O homem de Deus está aqui. E eu começo a dar desculpas para ele. Porque na verdade eu não quero. Eu sofri demais quando lá atrás fui líder desse departamento ou de outro. Mexer com a igreja, isso aí é terrível. Então eu não posso. Achando que às vezes está mentindo para o homem de Deus. Eu sinto de dizer isso. Às vezes você está mentindo mesmo para o homem de Deus, porque é do coração do homem de Deus te colocar naquele departamento. Mas será que todas as vezes que você recebe um convite é o homem? Será que você não vai ouvir do apóstolo Pedro: por que estáis mentindo? Você não mente a homem, você não está mentindo para mim, está mentindo para o Espírito Santo. Morre fulminado. Daqui a pouco chega a varoa, toda alegrinha. Pois é, tem mais aqui, meu esposo já veio mesmo. Você já vai estar juntinho dele. Mente para o Espírito Santo. E 2 pessoas morrem fulminadas no Novo Testamento, diante dos pés do apóstolo Pedro. Mentiram ao Espírito Santo. Não viva na mentira. Viva na verdade. Jesus não volta para qualquer um. Jesus volta para aqueles que amam a sua vinda e aguardam Ele em santificação, vigiando. Ele volta para quem de fato está esperando com sede. Ora vem, Maranata, ora vem, ó meu Senhor. Ele vem para aqueles que amam a sua vinda. Eu preciso correr, vamos para frente. Não basta viver em uma geração que fala sobre Deus. Precisamos ser uma geração que vive para Deus. Eu vivo em uma geração que fala sobre Deus, prega sobre Deus, está no YouTube, na internet. Eu não quero viver uma geração que fala. Diga assim: eu vou fazer, eu estou pegando, o último culto eu fiz isso que preguei, eu vou fazer de novo. Olha para o irmão que está do teu lado, olha para ele, olha aí. Não é pecado, pode olhar para ele.
Olha para o irmão que está do teu lado. Olha. Diga para ele: não viva em uma geração que fala sobre Deus. Viva uma geração que vive para Deus. Boca fala, o coração se enche e fala. O coração se enche e fala. Mas a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Não se apoie nas suas emoções momentâneas, efêmeras, passageiras, prazeres efêmeros, passageiros. Disse a Timóteo o apóstolo Paulo: gente que vive prazeres mais do que com Deus. Estão amando mais os prazeres do aqui e do agora do que o estar com Deus, amar a Deus, ter prazer em Deus. Não podemos nos apegar aos prazeres desta vida mais do que a Deus. Escute isso, é um conselho do pregador. A maior evidência de que estamos preparados para a volta de Cristo não é saber identificar os sinais. Não, identificar é fácil. Mas permanecer fiéis quando os sinais se cumprem. Analisar os sinais? Fácil. Estar preparado? Não. Há uma preocupação aí, quem é menso, pós, pré. Eu me lembro inclusive do Dr. Gelson André Colli novamente. Ele disse em uma aula: a gente pentecostal já chega na aula pensando em teologia sistemática. Teologia sistemática, apocalipse, fim do tempo e tal. E aí, pastor, professor, o senhor é pré, pós ou menso tribulacionista? Há mega discussão. Quem é pré, pós? Meus alunos já ouviram isso. Pré, pós, menso. Pré, Jesus volta antes da tribulação. Somos nós, Assembleia de Deus. Menso, aqueles que acreditam que Jesus vem no meio da tribulação. E pós, aqueles que creem que Jesus vem depois da tribulação. E tem aqueles que são tribulacionista, que acreditam que tribulação é só uma linguagem figurada, porque grande tribulação já passamos desde que a igreja existe. E alguns vão dizer: o apóstolo João, segundo algumas fontes, foi lançado em um latão de óleo quente e não morreu, e depois, segundo as escrituras, foi lançado na ilha de Patmos. Este João passou por um latão de óleo quente, segundo algumas fontes. E alguém vai dizer: isso não é grande tribulação? Agora, pare com isso. E o professor olha para os alunos e diz: ao invés de ficarem discutindo quem é pós, pré, menso, as 3 escolas concordam em uma coisa, as 4 melhor dizendo: Jesus breve voltará. E para o dia desta volta, como ele deve me achar? Preparado. Então nossa preocupação maior não deve ser com os sinais do tempo, se vem no meio, depois ou antes. Devemos estar preparados para o dia da volta, do retorno eminente de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o dia que Ele arrebatará a sua igreja. Então, aprenda a teologia, saiba sobre as 4 escolas, mas não se apegue a isso. Se apegue antes a estar vigiando, a estar em santificação, a estar com a sua esperança viva e perseverando, porque Ele está voltando. Oh, glória ao Senhor. Eu preciso terminar.
A pergunta então, que ecoa a esta igreja, e onde quer que chegue esta informação pelas mídias e as redes sociais: se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria em nós aparência de cristão ou vida de cristão? Não precisa responder, para mim não, para você, aí dentro. Aparência de cristão ou vida de cristão? Jesus nos alerta sobre os sinais. Veja, um pouco antes dos versículos que ora fiz menção, ele narra alguns sinais como falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguição, apostasia, falsos profetas, multiplicação da iniquidade. Lembre, iniquidade, pecado de crente, pecado de quem conhece a palavra, e o esfriamento do amor, a pregação do evangelho a todas as nações. Pergunto, existem falsos cristos por aí? Tinha um aqui, INRI. Tem outros por aí. Falsos profetas. Tem. Guerras, rumores de guerra. Inclusive quase não se fala, mas a guerra ainda está acontecendo. Ucrânia, Rússia, Israel. E tem outros se preparando aí para o que está por vir. Guerras e rumores de guerra. Fomes. Será que alguém morre de fome hoje? Com tanto recurso, tanta informação, será? Terremotos, comecei a mensagem falando sobre isso. Apostasia, será que tem alguém abandonando a fé, a Bíblia, a palavra? Teve um pastor presidente das Assembleias de Deus que foi lá para o meio dos muçulmanos, se converteu a Alá. Apostasia. Será que a apostasia é uma realidade hoje? Falsos profetas, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor. A igreja de Éfeso era uma igreja fervorosa, mas quando João recebe a informação do Apocalipse, esta revelação extraordinária, a igreja de Éfeso escreve a carta, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra vós que deixaste o vosso primeiro amor. Oh glória! A pregação do evangelho a todas as nações. E tem gente esperando que todos os índios em todos os cantos da terra ouçam o evangelho, para que então chegue o fim. Os confins da terra. A mensagem do evangelho vem sendo anunciado em uma velocidade que ninguém pode compreender. O evangelho tem chegado em lugares que não há estatística, porque lá são perseguidos, mas lá tem gente pregando o evangelho. Glória ao Senhor. Mas observe algo muito importante. Jesus não deu os sinais para satisfazer nossas curiosidades. Ai, que tempo, Senhor. Era o que os discípulos perguntaram nessa conversa. Quando acontecerão essas coisas? Lá em Atos, um pouquinho antes dele ser assunto aos céus e antes dele falar sobre o derramamento do Espírito, eles também olham para ele e dizem: em que tempo será? Verso 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 em diante. Em que tempo será? Nos fala, Senhor. Restaurarás tu Israel. Não pertence a vocês saber os tempos ou as estações com a qual o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas fiquem tranquilos. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Aleluia, estou terminando. Destaque, Mateus capítulo 24, verso de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui está um dos grandes perigos dos últimos tempos. Não é somente o mundo ficar pior, é a igreja. Não é o mundo pior. O mundo está de mal a pior. E a igreja?
O mundo está de mal a pior. E nós? Porque quando eu falo igreja, soa meio alegórico, né? O templo, o povo, o geralzão. E nós? Aí pega. E nós? Não é somente o mundo. A igreja corre o risco de perder o fervor. Uma pessoa pode continuar frequentando cultos, cantando, pregando, trabalhando, fazendo missões, evangelismo, exercendo ministério na igreja, mas o coração pode estar esfriando. No nosso meio, sim. Aqui, agora, sim. Aqui e agora. Só os mais velhos vão entender. Perguntas à igreja: como está minha vida de oração? Como está minha vida de leitura da palavra? Como está minha comunhão com Deus? Ainda tenho paixão pelas almas? Quantos eu ganhei para Jesus esse ano? A quantos eu falei do amor de Jesus este ano? A quantos eu abracei e disse: venha que eu te ajudo, eu te levo, eu te dou o caminho. Eu ilumino o teu caminho porque eu sou luz. Eu ajudo você a conservar a tua fé porque eu sou sal. Ainda espero a volta de Jesus. O maior perigo dos últimos tempos é estar despreparado. As virgens eram 10. Todas tinham lâmpadas, aparência semelhante, esperança de encontrar o noivo. Mas somente 5 estavam preparadas. A grande diferença: todas tinham lâmpadas, mas só 5 tinham azeite de sobra, reserva. Só 5 estavam preparadas, mas todas eram noivas. Todas tinham lâmpada, mas nem todas tinham azeite. Podemos ter Bíblia na mão, cargo na igreja, ministério, experiência, conhecimento teológico, anos de conversão, e ainda assim precisar cuidar da nossa vida espiritual. Tem azeite sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, porque só Ele pode lhe ajudar, lhe conservar, manter o selo em você, a garantia, o penhor, a certeza de que você e eu iremos encontrar o noivo nos ares. Agora fique em pé para a gente terminar. Não basta ter uma lâmpada na mão, é preciso ter azeite dentro dela. Então Jesus conclui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Quantos podem adorar a Deus? A igreja não deve ter medo do futuro, deve estar preparada para Ele. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, aleluia, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, também seremos arrebatados, transformados em um abrir e fechar de olhos, e todos indo ao encontro do noivo. Oh, glória a Deus! Jesus vai voltar, meus irmãos. A mensagem dos últimos tempos não termina em guerras, não termina em catástrofes, não termina em anticristo, não termina em tribulação. Para a igreja, a história aqui termina com a volta de Cristo e a nossa reunião com Ele nos céus. Quantos têm essa esperança? Levante a mão e diga: eu tenho, e glorifique a este Deus. Eu tenho que terminar. O que devemos fazer enquanto Jesus não volta? Vigiar,
permanecer em santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que mais? E eu termino: permanecer cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Continuar pregando o Evangelho, não permitir nosso amor esfriar. Não permita. Feche seus olhos. Eis que cedo venho. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Versículo 20, certamente cedo venho. E a igreja responde: amém, ora vem Senhor Jesus. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Seu azeite está queimando? Seu amor por Cristo continua ardendo como antes? Eu quero orar agora. Oração. Oração por Letícia, Vitor, saúde emocional. Quem mandou o pedido vem aqui para receber a oração. Oração pelo bebê Josias, que fez a cirurgia e correu tudo bem. Uma oração em gratidão. Por saúde do bebê Chloe. Quem pediu, vem. Irmã Eunice pede oração por sua vida, pois está entubada, está precisando de um milagre. Pela irmã Síria, que está se recuperando da cirurgia, e pela sua família. Amém? Quantos ouviram? Quantos mais precisam da oração, venham aqui à frente. Quantos quer encher de azeite, quer estar preparado, vem aqui à frente, vamos orar. Meu irmão faleceu hoje no norte do Paraná. Sinto muito. Está em luto. A irmã Eunice perdeu um irmão hoje. Era crente? O céu ganhou. Aceitou Jesus. Eu fui lá. O céu ganhou. Quantos podem glorificar a Deus? É uma perda para nós, para ela, né? Mas o céu ganhou. É mais um para a gente encontrar lá no grande dia. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Se não, estenda as mãos, já são 9h30. Eu preciso orar 1 minuto só. Os obreiros, mãos estendidas. Quem está com uma enfermidade, levante a mão assim. Uma irmã pedindo a unção aqui, ó. Corre um obreiro, isso. Alguém os enfermos, levante a mão, porque os obreiros vão colocar as mãos sobre os enfermos. Tem mais alguém que quer receber a oração? Corre aqui para frente, porque o lugar da bênção é diante do altar. Estenda as mãos para cá, Senhor nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus oramos a Ti agora. Os obreiros estão com as mãos sobre aqueles que disseram estar enfermos. A gente sendo ungida aqui com óleo. A oração da fé do presbítero está sendo feita. Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade, eu quero que saia agora. Saia deste corpo, saia desta mente. Enfermidades de ordem fisiológica, espiritual, emocional, em nome de Jesus, receba a cura, receba a tua cura agora, onde estiver uma mão estendida,
crendo no milagre, na cura, recebe, recebe em nome de Jesus. Agora recebe lá a Letícia, alcança, Senhor, cura a sua saúde emocional, restaura a sua mente, restaura o seu coração, visita a bebê Chloe com um milagre, a irmã Eunice, Senhor, dá a ela a tua presença, que também traz satisfação e consolo, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, a irmã Síria com um milagre, alcança com as tuas mãos poderosas neste pós-cirurgia, Senhor, dá uma boa recuperação, em nome de Jesus. Aqueles que vieram diante deste altar, cujo coração sabe que precisa de azeite, de presença do Espírito Santo, seja renovado agora, seja renovada agora, em nome de Jesus. Agora, 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 agora. Quem não mais falava em línguas estranhas, comece a falar agora, volte a falar agora, em nome de Jesus. Onde estiver um coração aberto, seja aquecido agora pela presença do glorioso Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que estão pedindo por um milagre, por uma vitória, por uma bênção, dá agora, Senhor, alcança agora, Senhor, faça agora, Senhor. Só quem crê, com as mãos lá em cima, diga amém, glorifique a Deus.